E vocês vão ver aqui algo que é muito comum e anunciado por muitos, mas a gente nunca parou para prestar atenção no íntimo do que isso quer dizer. Presta atenção nessa palavra. Quantas vezes a gente ouviu essa palavra aí, ó? Patrocinador. Nós temos que ser patrocinador de uma obra. Eu acredito que essa palavra é muito comum em vários lugares. Mas Deus pediu para passar a mão no dicionário e buscar entender o que significa a palavra o quê? Patrocinador. Eu fiz questão de deixar bem claro lá, o que é um patrocinador? Olha o que diz. Basicamente, o patrocinador é uma empresa, uma instituição que fornece auxílio financeiro para uma ação em troca de benefícios, como visibilidade da marca. É esse o culto que Deus espera de nós? Não é. Qual que é o culto que Deus espera de mim, que Deus espera de você? Olha o que está escrito em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo de número 5 até o número 9. Começando no 5, olha que interessante isso. Portanto, tive por coisa necessária exortar estes irmãos. Olha o apóstolo Paulo exortando a igreja de Corinto, para que primeiro fossem ter convosco e preparassem de antemão a vossa bênção já antes anunciada, para que esteja pronta como bênção e não como avareza. Quando eu me intitulo dentro da obra de Deus como um patrocinador, eu estou como bênção ou eu estou como avareza? Eu estou como... Deus quer que a gente esteja aqui como bênção. Por detrás da avareza tem a idolatria. Por detrás da avareza entra o amor ao dinheiro. Um patrocinador, ele sempre espera algo em troca. Aí o apóstolo Paulo continua nos instruindo. Olha o que ele diz, olha lá, ele vem: e digo isso, que o que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia em abundância também o que? Ceifará. Então ele está fazendo aqui menção da plantação. Mas se eu semeio pouco, eu semeio muito, nessa história eu nunca posso ser um que? Patrocinar. Não, eu sou um semeador do reino. Aí ele diz como a gente deve semear o pouco ou deve semear o muito. Aí ele continua dizendo, lá no versículo 7, olha lá: cada um contribua segundo propôs no seu coração. Se é pouco, se é muito, isso é entre o homem e quem? E Deus. Ninguém tem nada com isso, é um culto pessoal. Não com tristeza ou por necessidade. Ao patrocinador sempre espera algo o quê? Tem alguma necessidade. Eu preciso que o meu nome apareça, ou se eu fizer isso eu vou ter um retorno. Não, eu dou e esqueço. Dei por amor a ti, Deus. Dei porque eu te amo. Eu amo a tua obra, eu amo o teu reino, eu amo o teu evangelho. Mas Deus não é injusto. Está lá, quem semear pouco, pouco colherá. Quem semear abundante, abundante colherá. Mas nunca se intitule um que? Um patrocinador. Se intitule sim um semeador. Eu semeio sem esperar nada o quê? Mas quem semeia numa boa terra, irmãos, vai sair o que daquela terra? Uma colheita, uma plantação, e vai ter uma colheita o quê? Abundante. Aí ele continua dizendo, olha lá: e Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo os que... em tudo, toda suficiência, superabundez em toda boa obra, conforme está escrito: espalhou, deu aos pobres, e a sua justiça permanece para sempre. Quando a gente dá algo aos pobres, uma oferta, irmãos, o que a mão direita faz? A esquerda não tem que o quê? Que saber, mas patrocinador tem uma marca para revelar. Todo mundo olha e sabe que ele está dando aquilo. Junto com esse termo patrocinador, é um abismo que puxa o quê? Outro abismo.
Aí a gente chega para a igreja e fala assim: Deus vai levantar colunas, o quê? Financeiras. Está errado, irmãos. Não existe coluna financeira na igreja. Você quer saber que coluna tem na igreja? Nós não estamos numa campanha. Olha o que está escrito em 2 Reis, capítulo 6, é o texto da nossa, o quê? Campanha. Por isso que Deus não permitiu nós sair desse texto, porque enquanto a gente não aprender a ser uma coluna como Deus quer que a gente seja, irmãos, Ele vai falar: fica orando em cima disso, fica clamando em cima disso, e Deus vai revelando coisas para nos libertar. Ou seja, a caminhada é de fé, o que? Em fé. Eu não sabia disso até segunda, agora eu o que? Sei, conheci a verdade. O que a verdade faz comigo? Me liberta. Então a gente precisa se libertar disso. Olha quem é coluna na casa de Deus. Olha lá, lembra desse texto? Começa assim, olha lá: e disseram os filhos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos diante da tua face nos é o que? Estreito. Quer dizer, já não cabia todo mundo dentro daquele lugar. E pensaram: agora vamos fazer um projeto, vamos ampliar a tenda. Aí ele falou: olha lá, vamos pois até ao Jordão e tomemos de lá cada um de nós uma viga e façamos-nos ali um lugar para habitar. Viga é coluna. Mas quem que é uma coluna na habitação de Deus? É uma árvore que está plantada junto ao quê? Ao Jordão. E Jordão significa aquele que desce. Jordão é um ribeiro de águas. Quem está plantado junto ao ribeiro de água está o quê? Meditando na lei de Deus dia e noite. E essa árvore dá o fruto na estação própria. As folhas não caem, tudo que faz o que? Prospera. Dar o fruto dentre os muitos frutos. O fruto não é um mantimento. E o que traz mantimento para uma casa é dízimo e o que? E oferta. Mas quem é dizimista e ofertante? O que a mão direita faz, a esquerda não fica? Não importa se o dízimo é a oferta da viúva pobre, ou se o dízimo, irmãos, é um dinheiro que aos olhos de todo mundo brilha. Ambos aos olhos de Deus, se prestou o culto correto, o culto racional, são vigas iguais. O dinheiro não faz o que? Acepção nenhuma de pessoas. Agora, quando a gente bota o termo coluna financeira, e a oferta da viúva pobre? Não é viga na casa de Deus? Consegue entender? Nos perdoa, irmãos. Até o começo dessa semana, a gente entendia o termo patrocinador e coluna o quê? Financeira. A partir de agora não tem isso mais. O que Deus propõe no teu coração, contribua. Se é pouco, se é muito, você pode ter certeza, é o melhor que você pode dar aos olhos de quem? E quem deu muito, deu o seu melhor. E quem deu pouco, também deu o seu o quê? E os dois é viga. Caso contrário, dentro da igreja começa a ter acepção de pessoa. Ah, esse aqui dá mais. Esse é um patrocinador, não posso perder. Quem pode ver as empresas. Que empresa quer perder um patrocinador que dá mais? Na casa de Deus, não. Na casa de Deus, quem a gente não quer perder é a árvore plantada junto ao quê? A ribeiro de água. Patrocinador dentro da casa de Deus é viga podre, irmãos. Não sustenta nada. Não é só dinheiro, é a árvore plantada junto ao ribeiro de águas. E uma árvore plantada junto ao ribeiro de água tem uma parte de um todo que é prestar esse culto, mas que é um mosquito no reino de Deus. Continua fazendo o que Deus propôs no teu coração, mas nunca se intitule um patrocinador ou uma coluna o quê? Financeira. Não. Fala, eu não quero ser isso. Rejeita isso na tua vida. Fala, eu quero ser essa viga plantada junto ao Jordão. É isso que eu quero ser. Se eu vou ser um daqueles que vai semear muito, ou vou ser um que vou semear menos, não importa. Todos esses estão produzindo frutos que é para a glória de quem? De Deus. Aí o dinheiro, irmãos, faz o que dentro da igreja? Acepção muda? Não. O que Deus quer é o culto. Prestamos o culto da maneira correta. Não esqueça, o nome Eliseu significa Deus é a salvar. Então, numa habitação que Eliseu participa do processo, onde Deus é a salvação, vigas são todas nós quando estamos plantados junto a um ribeiro de água que é o rio Jordão.
O Jordão tem 3 o quê? Nascentes. Pai, Filho, Espírito, é alguém que é guiado segundo a vontade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, irmãos? Isso não esqueça. Bênção e não avareza. É isso. É nós tirar a avareza e transformar numa bênção. É o mesmo culto, mas da maneira o quê? Correta. No nome de Jesus.